Fala galera, então bora falar de tênis indo direto ao ponto. Primeiro, quando a gente fala de corrida de rua ou fala de trail running, se a gente entrar aí na internet e procurar, a gente vai conseguir várias informações bacanas, tenho certeza que podem ser úteis para você aí também. A gente vai seguir aqui o combinado, eu já disse em outros momentos, pelas redes, né, da SEC, enfim, que a gente falaria bastante daqueles materiais que estão aqui ao nosso redor. Então, o vídeo também, além de instrutivo, é um convite para que você olhe aí os materiais que você tem e aí você possa aproveitar aquilo que já faz parte dos seus pertences, enfim, que você pode colocar em jogo para situações de treino. Esse tênis que eu estou segurando aqui agora, não necessariamente um tênis de corrida, enfim, mas um tênis pode ser usado para caminhada, academia, é um tênis bastante flexível, como a gente pode ver aí na maioria dos tênis, né? Solado reto, assim digamos. E se a gente pegar o tênis de trail, diferentes modelos existem, enfim, mas olha só, também tem uma certa flexibilidade, afinal é um tênis para a prática esportiva, mas eu tenho um solado que é mais rígido. E tem uma coisa bem curiosa e importante aqui dessa história toda. Primeira maratona que eu fiz off-road foi uma maratona não necessariamente em trechos técnicos, em trilhas, né, com pedras, com galhos, era estradão, 42 quilômetros, um ganho, né, de altimetria aí considerável, mas um terreno de estrada largas e tudo mais. Estou dizendo isso porque nessa situação, naquela época, eu já tinha tênis de corrida trail, mas eu havia errado na compra, muito apertado, já vou falar disso já já. Então eu preferi, pelo conforto, pela condição do dia, usar meu tênis de corrida de rua. E eu te falo que foi sim possível. Consegui completar lá a minha prova, me saí bem dentro do que eu imaginava e usando um tênis de corrida de rua. Mas por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala trail running, a gente tem diversas situações. Exemplo, eu tenho tênis em que esses chamados cravos são diferentes desses que a gente está vendo agora, mais altos, mais baixos. Outra coisa curiosa, dentro dos diferentes modelos do trail e comparado também com tênis de corrida de rua ou outros, né? Cabedal, geralmente os tênis de corrida trail têm um cabedal mais reforçado e por aí vai. Então a primeira questão é essa, o tênis geralmente tem um solado mais duro, então para você que vai fazer a primeira compra, ficar atento com isso e quando começar a usar ter um pouco de calma. Talvez no primeiro momento você vai ter essa sensação de que o tênis é mais duro, né, do que aquele da corrida de rua. Quando a gente olha para o cabedal, esse tênis não é dentro do contexto do trail um modelo que tem um cabedal extremamente rígido. Eu, por exemplo, tenho outros tênis de trail que o cabedal é muito mais forte, assim digamos. A parte frontal também mais forte, choque com pedras, coisas do tipo, te proteger. O próprio solado, né? Você pisa em pedra e não sente tanto quanto num tênis como esse. Mas esse aqui é um tênis mais clean no sentido de cabedal. Então a gente poderia listá-lo aí para situações em que talvez o percurso não vai exigir tanto de um tênis que talvez tivesse que ter uma rigidez um pouco maior ou que seja toda uma resistência. Outra coisa curiosa desse tênis é o seguinte, muitos modelos de trail, aqui na parte da língua, né, eles têm como se fosse uma proteçãozinha onde você amarra e coloca o cadarço. Isso é importante porque, imaginem, para qualquer tipo de tênis, né, mas no trail, estou correndo numa trilha, passo por um galho, né, um ramo de alguma planta, isso pode fazer com que o tênis desamarre. Então é bem legal quando você coloca ele dentro da proteçãozinha, o cadarço fica protegido. Esse aqui na época eu comprei, né, é um tênis, como eu falei, de diferentes possibilidades. Esse é um tênis mais clean, é um tênis da ASICS aqui, um modelo básico, mas que me atende em relação ao trail. Mas o curioso é que ele não tem, né, essa proteção. Então é um tênis que lembra muito tênis aí que o pessoal usa para academia, para corrida de rua, enfim. E daí eu fiz uma adaptação trazendo lá do triatlo, né, que é uma coisa que a gente faz, que é usar esses elásticos aqui, ó. Então no triatlo a gente gosta muito de usar e já deixar pronto, porque na transição, né, da bike para corrida você não perde tempo amarrando o tênis, você simplesmente calça o tênis e esse elástico aqui logicamente vai fazer toda a parte ali de ajuste que você precisa.
Então, primeira dica, né? Se você tem algum tênis aí que o cadarço está desamarrando, porque às vezes é muito liso, ou é um tênis de trail que você não tem também a proteçãozinha aqui para colocar o cadarço, tu pode fazer algo como eu fiz aqui no meu. Eu deixei o tênis mais apertadinho, então é um tênis até que se eu usar talvez aí no dia a dia vai me incomodar um pouco, mas quando eu estou correndo e exigindo muito, ficou super bacana. Eu usei, por exemplo, várias vezes já, mas ontem, inclusive, foi o último treino com ele. E show, maravilha, tá? Então, dica aqui do cadarço. Aí vem uma questão aqui super importante, foi o meu erro lá atrás, quando já comprei outros tênis. Quando a gente sai da corrida de rua e passa por trail, e aí a gente vê uma situação como essa, eu estou na Serra da Canastra. Aqui, olha só, morros, né, ou montanhas, se a gente quiser colocar numa linguagem assim mais acessível. E se a gente for para a parte de trás, aqui onde eu fiz os treinos ontem, tem vários trechos ali com grande nível, né, de aclive, declive, logicamente. Mas aí vem a grande questão. Quando a gente faz a compra de um tênis para correr no mundo off-road, onde vai ser mais comum nas provas ter essas variações aí de elevação, é super importante que você compre um tênis um número maior do que você costuma calçar. Então, por exemplo, se seu número geralmente para corrida na rua é 40, compre 41. Se seu número é 36, compre 37 e assim por diante. Não é uma regra, pode ser que você tenha que usar 2 números, né? A depender daquilo que você gosta de conforto. Mas se você comprar um tênis com um ajuste mais apertadinho, igual a gente usa no dia a dia para fazer um treinamento complementar na academia, até mesmo os treinos de corrida de rua, é quase que certo que isso vai te machucar. Por quê? Quando eu pego a descida, a tendência é que meu pé lá dentro do tênis desça, e aí eu começo a bater os dedos, a unha, na ponta do tênis, isso machuca muito. Então, quando eu falei agora há pouco para vocês que lá na minha primeira prova off-road, maratona, eu preferi correr com meu tênis de corrida de rua, é porque na época eu havia comprado um tênis de trail com a tal da proteçãozinha para o cadarço, mais forte aqui na frente, mas eu comprei ele num tamanho que acabou não sendo acertado. Então me machucava, e para uma prova longa de 42 eu preferi na época correr com um tênis que eu tinha mais conforto. Hoje, por exemplo, eu correria com esse aqui, por todas as características e logicamente as qualidades que ele me oferece, tá? Comprou o tênis lá de um número maior, ou seja lá qual for, né, a dimensão. Um detalhe que às vezes passa batido, eu já falei sobre isso com os meus atletas outras vezes. Não deixe para testar nada no dia da prova. Treinos mais longos, treinos mais curtos, enfim, eis os momentos aí de você testar diferentes situações e testar meia. Que pode ser que você tenha uma meia super bonita, mas que não é confortável, ou é confortável para os primeiros 5 km, não para 15, para 20, para 40, para 80 km, igual a gente tem provas aí de ultramaratona. Então experimente tudo, inclusive a meia que você vai usar com o tênis que você adquiriu, para a gente conseguir fechar aqui uma estrutura bacana. Para fechar então essa questão toda, é importante frisar que se você tiver a chance de calçar esse tênis, ou seja, comprá-lo aí numa loja da sua cidade, talvez seja um ponto de partida bacana, porque a marca X pode ter encaixado super bem. Olha só o vento, pode ter encaixado super bem para o teu amigo, mas para você talvez não. Então a primeira questão é conseguir vestir, né, calçar o tênis. Logicamente que na loja é uma coisa, quando você parte para o mundo off-road para treinar é outra, então a dica do número aí maior, ela é super importante. Com a meia que possivelmente você vai usar, se você gosta de uma meia mais grossinha ou não. E aí, se você comprar um tênis que não tiver a proteçãozinha do cadarço, não tem problema. Fica aqui a dica que vem lá do mundo aí, do triatlon, super tranquila de fazer, beleza? Então é isso. Esse é o meu, tenho gostado bastante. Logicamente que se você vai encarar um terreno aí com lama, com diferentes condições aí técnicas, é importante que você faça essa leitura também. Mire a prova que você vai, tente conhecer qual o percurso, quais as condições do relevo. E aí, se você tem, por exemplo, mais de um tênis com mais de uma característica, você vai ter a chance de escolher aquele que melhor se adequa àquela situação que você vai vivenciar naquela prova. Valeu? Forte abraço!